Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês. Se Deus quiser, o último vídeo aqui da L200 Triton. E o que a gente vai fazer nela e pra finalizar? Vamos começar polindo ela, porque eu decidi não pintar. Então tentar pelo menos trazer uma vida aqui pra essa tinta preta dela, que não tá tão ruim assim, tá até refletindo legal. Mas se o polimento melhorar, melhor ainda, né? É mais fácil e mais barato que pintar. Então bora ver como vai ficar essa caminhonete. Bora! Pensa num trabalho repetitivo e cansativo. Cansativo por estar fazendo o mesmo movimento, por estar segurando aqui a politriz. Eu não sei quanto pesa a politriz. Uns 2 quilos? Isso tudo não, né? Olhei aqui e é isso mesmo. É 2,5 kg. Não é muito pesada, mas quando você começa a fazer um movimento repetitivo com 2,5 kg, uma hora o braço cansa, uma hora o braço dói. Mas vale muito a pena, olha só. Olha que reflexo, tá muito lindo. Olha só, ferrusca aparecendo ali. A moto do Henrique. Dá até pra ver o tio Luquinha. Salve, tio Luquinha. Olha só, peguei a lanterna aqui do celular mesmo, só pra demonstrar o quanto tirou os micro arranhões. Tem bastante arranhão ainda, claro, mas aqueles micro arranhões que deixam a pintura fosca, feia, saiu praticamente tudo. Aqui, ó, nessa lateral eu não mexi. Olha isso. E aqui não, ó. Aqui tá uma pintura mais suave, mais nítida. Não tem tanto arranhão. Olha isso. Dá pra ver também que no reflexo da câmera eu fico toda distorcida aqui. Aqui a imagem fica muito mais clara. Olha a diferença. E aqui tá só com 2 etapas. Gente, é muito notória a minha evolução. Não sou profissional ainda, mas tá muito evoluído, sério. Então já pega um papel com a caneta aí e já anota o que eu fiz, que melhorou assim muito meu polimento, apesar de não ser profissional. Antes eu usava uma politriz rotativa, que ela é muito mais difícil de trabalhar, ela só gira basicamente. Agora eu uso uma rota orbital, que tá até aqui com o tio Luquinha. Essa aqui é o modelo da Vonix. Sou suspeita em falar, né? Essa politriz ela é perfeita. Tem um cabo aqui bem grande, 110, e ela é rota orbital. O que quer dizer? Que ela sai do centro. Ela é 15 milímetros, então quer dizer que ela desloca 1,5 cm quando vai girando, entendeu? Ela não fica fixa no centro, o que ajuda ela a não... gira assim e assim, ó. Isso, exatamente. O que ajuda a não queimar a pintura, sabe? Pra errar é mais difícil com ela, entende? Então os robistas aí podem apostar na rota orbital, porque eu já belisquei pintura de carro, viu? Não foi brincadeira, não. E com essa aqui, praticamente você não erra. É muito boa. Outra coisa que eu gosto de fazer pra otimizar o tempo é usar esses produtos assim, ó, que é tipo uma etapa só. Só que o que acontece? Quando você usa uma etapa só, o produto só que vai ser uma etapa, mas a boina precisa trocar. Por exemplo, usei ele com a etapa 1, com a boina de corte. Só que eu preciso usar a boina de refino com o mesmo produto. Então, querendo ou não, você vai fazer todas as etapas, porém só com o produto. O que facilita também, né? Não precisa ter aquele monte de produto, mas precisa ter mais boinas. E outra dica com a boina é que você não pode polir o carro inteiro com uma boina só. Antes eu fazia isso e, gente, é pior. Vai por mim, é pior. O carro vai ficando todo embaçado, não rende o serviço. O legal é a cada 2 peças você trocar a boina ou lavar, né? Esperar secar e lavar e usa de novo. Então é isso que me ajudou bastante. E outra coisa que eu errava, assim, muito, é que eu fazia um polimento aqui, depois pulava pra cá e tudo errado, gente. Tem que fazer passadas, igual é pra pintar carro, sabe? Um leque em cima do outro. Então hoje eu faço isso. E a distância também não pode ser muito longa. O ideal é que a distância do ombro. Aí você vem, pega aqui, pega metade pra baixo e desce. Pode fazer esse movimento também. Então as passadas é muito importante. E eu tô muito feliz de ter evoluído tanto assim. Você gostou, tio Luquinha? Ficou bom? Ainda tem muito que aprender, mas só com essas diquinhas aí já ficou top. Também aqui, ó, o avental da Vonix facilita ficar tudo pertinho. O legal é que ele é microfibra, então eu posso relar aqui, ó, que não arranha. Fora que fica super profissional, você não acha? Ele até pensa. Então bora continuar, eu preciso terminar essa lateral aqui e passar em etapa 3 ainda. Tem bastante serviço, que a caminhonete é grande. Bora!
Gente, eu tô muito orgulhosa desse polimento, juro pra vocês. Muito, muito orgulhosa mesmo. Porque normalmente o pessoal fala que carro preto é difícil, é não sei o quê. Aí eu ainda mandei uma mensagem pro técnico da Vonix, Alex Teixeira, falei, meu Deus, eu preciso polir meu carro é preto. Ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, porque é mito isso. É o mesmo processo, é o mesmo efeito, é a mesma coisa. E realmente, eu que não sou profissional, consegui fazer um trabalho muito bom, gente. Sério, você não tá entendendo o tanto que eu gostei. E as duas últimas dicas que eu posso passar assim pra vocês é que se você for iniciante assim como eu, começa pela boina de espuma, daquela mesma que eu usei. Quando é de lã, principalmente trançada, a solta ainda é mais de boa, mas quando a lã é trançada, gente, só os profissionais top que conseguem fazer um trabalho legal, é mais difícil. Então começa pelo espuma assim como eu fiz. Aí tudo já tá liberado, já pode ir tirando as fitas aí. Essa parte é satisfatória, né? Olha. Melhor parte. E vocês acreditam que eu vou conseguir melhorar ainda mais, só que eu vou terminar o serviço dela primeiro, porque, querendo ou não, durante o dia vai sujando, ainda mais aqui no sítio. Quando eu terminar aqui os upgrades, que o próximo vai ser aqui nas rodas, eu vou lavar ela com o Citron, que é um shampoo desengraxante, pra tirar tudo quanto é tipo de impureza aqui, que é um shampoo mais forte. E depois eu vou encerar com a Blending Spray, só que na versão Black Edition, ou seja, vou conseguir camuflar ainda mais um pouco esses arranhões, porque é uma cera pra carro escuro, além de deixar ela mais brilhante, vai proteger por 4 meses. Então agora, tio Luquinha, partiu pintar as rodas. Tchan, tchan, tchan. Que cor? Laranja. Dicas do tio Luquinha. Como é, tio Luquinha? A gente sempre usa uma lixinha mais agressiva nesses pontos aqui onde Tem um defeitinho, né? Deu uma descascadinha, deu um defeitinho pra nivelar. Porque massa na roda até que fica bom, mas com o tempo sai tudo. Fica bom, mas não fica funcional, né? Ainda mais na cor que vai ficar laranja agora, né? Que laranja! Dá-lhe lixo então nesse aro 16. Nem parece, né? Não parece pequeno. O pneu parece ser grande. Sempre dá uma pegadinha. Não sei se eu já comprei assim, se acertamos uma calçada. O Henrique deve ter acertado. Deve ser o Henrique. O Henrique nem aqui tá, isso surgiu da 5, cadê você, Henrique? Mas ele tá ouvindo bem desde ontem. Tá louco, Henrique, o Luco da fala. Você que está escutando, você tá ouvindo bem demais. Pode nem zoar esse rapaz mais. Não pode, né? Não pode. Aqui, Henrique, uma lixinha pra você aqui, ó. Ai, Henrique fazendo serviço de pedreiro e lá se vai ele. Enquanto o elevador não vem... Olha a minha mão de lixar essa roda. Certeza que é tinta PU. Mas enquanto o elevador não vem, então a gente desceu a caminhonete, colocou aqui umas rodas velhas que a gente tem, então ela tá apoiada aí no chão. É levantar a traseira. Oh, que ralamento, hein? Dá trabalho, hein? Se tivesse elevador, mais fácil ainda. É, seria mais fácil. Não tem cão, caça com gato, Henrique. Então bora lá, tio peruca. Tem mais 2 rodas pra lixar ainda. E depois pintar. E depois trocar pneu. Ih, tem uma saga ainda. Anuncia aqui, Henrique, que cor que eu pintei as rodas. Azul! Um fala que é azul, o tio Luguinho tá falando outro que era laranja. Rodas, então, pintadas aqui no preto brilhante, que eles chamam de Black Piano. Gente, confesso que eu tô em choque. Parece, sim, outra roda. Eu acho que ela tá... Eu tô estranhando que o pneu tá bem feio, né? Tá sujo, tá gasto. Na hora que eu trocar aqui, eu acho que vai ser outra coisa. Ó, por enquanto tá bem estranho, mas eu acho que é por causa do pneu. O que eu vou fazer agora? Dar um grau aqui no tambor. Olha que horror que é o tambor. Nossa, todo gasto. A gente vai fazer uma limpeza nele aqui e pintar de novo pra colocar as rodas aí novas. Pra aí sim trocar os pneus. Olha só que corre. Então, bora dar um grau aqui nesse tambor. Um baita tamborzão, olha.
Por isso que eu sempre falo que detalhes fazem toda a diferença. Olha só como que ficou o tambor aqui da caminhonete. Gente, eu só lixei aqui pra tirar aquelas camadas de tinta que tava com ferrugem e joguei um spray. Já é outro tambor e o tambor aparece bastante aqui, porque a roda é um pouco raiadinha assim, aí aparecia no fundo. Olha isso, como muito bom. Como que a gente não fez isso antes? E agora a gente tem que colocar aqui a roda no lugar e olha só a situação da caminhonete. Que é isso aqui, meu Deus do céu? Tá metade toda isolada. O que acontece? Ela tá com os frisos bastante feio. Agora a gente já lixou e tal, mas já tava com esses pontos aqui brancos, ó, que tava enfeiando ela demais. Esses dois é do lado de lá que eu consegui tirar. Aí a gente vai pintar. Esses aqui, juro pra vocês, nem com reza braba que eu saí. Falei, quer ficar aí? Então fica. Aí fizemos um isolamento bem certinho em volta e vamos pintar aqui mesmo. Olha aqui, eu isolei a caminhonete toda com medo de pulverizar. Por mais que o leque vai ser bem fechado, eu fiquei com medo, né? Por ela ficar bastante no sol, que eu ainda não tenho garagem, mas já tô providenciando. Aí queimou o verniz, aí ficou com esses pontinhos feios aqui, mas vou resolver desse jeito que já vai ficar ótimo. E depois vai faltar só trocar os pneus. Eu acho que é isso que eu tô estranhando. Tomara que fique bom. E acabou de chegar aqui a cereja do bolo pra L200, acabou de chegar da Pneu Store. Olha só que pneuzão top! Na verdade a medida é a mesma, olha só, 265/70 aro 16. Porém eu pedi um modelo aqui da Speed Max, que é o SPM 113. Ele foi desenvolvido especialmente para SUVs e picapes. O material dele é de alta qualidade, para aceitar solos regulares mesmo. Ele é um pneu para off-road, aguenta lama, muito bom. E além dessa letra branca aqui que vai deixar 200 muito estiloso, gente. Olha só que lindo. Lembrando que a marca Speed Max e também Itaro são marcas próprias da Pneu Store, vocês só encontram lá. E o diferencial, além de ser muito bom, é muito barato mesmo. Gente, eu tô apaixonada nesse pneu. Igual o Tio Luquinha fala, ele parece um pneu biscoitãozinho. Por que, Tio Luquinha, biscoitãozinho? Isso aqui é biscoitãozão? Gente, é muito bonito. E como eu falei pra vocês, lá na Pneu Store tem a marca Speed Max, tem também a marca Itaro, mas tem, sim, o maior mix de marcas de pneus do Brasil, tá tudo na Pneu Store. Então o que você precisar vai estar lá. E pra ficar ainda mais barato, usa o meu cupom, que é DAIPIMENTA, tudo junto do maiúsculo, vai te dar 5% de desconto, acumulando com todas as outras promoções que já tem lá. Sempre tem frete grátis em itens selecionados, desconto no Pix, parcelamento sem juros. E sempre que usar o meu cupom DAIPIMENTA, vai acumular e vai te dar muito mais desconto ainda. Então usem, vou deixar o link do site aqui na descrição. Usem seus pneus, principalmente agora final de ano, viagens, começo e final de ano, né? Final de ano e começo. Tem viagens, tem férias, enfim. Já deixa os pneus aí em dias e usa o cupom pra ficar tudo mais barato. Depois de um ano, a caminhonete chegou aqui com os pneus trocados. Ficou linda demais. Vou mostrar pra vocês. Gente, como é difícil achar uma borracharia pra fazer troca, alinhamento, balanceamento. Mandei olhar até cambagem, que final de ano não tem vaga, mas consegui. Olha que linda que ficou. Gente, que cansaço, mas finalmente os upgrades aqui na L200 terminou. Bora ver o antes e depois.
Gente, eu não sei se vocês têm essa mesma noção que eu, mas olha o tamanho que tá essa caminhonete. Em vista de antes, aumentou demais. Tanto pelo jumelo ali que a gente colocou, que aumenta a altura, quanto pelo pneu. Querendo ou não, o pneu aumentou também. Embora que a medida seja a mesma, a mal do Lucas é biscoitãozinho, então aumentou a altura dela ainda mais. E a gente gastou um mês pra fazer esses upgrades, que foi pintura em algumas peças, como na tampa traseira, refez o para-choque com fibra, pintou também. Como eu falei, colocamos os jumelos, pintamos as rodas, trocamos os pneus, fiz um polimento, que não é fácil fazer um polimento num caminhão desse. Upgrade no motor, que tava precisando também. Colocou Santo Antônio. Santo Antônio, como que eu esqueci do Santo Antônio, eu queria tanto colocar um Santo Antônio. Em relação aí a gastos, foi bem tranquilo. O Santo Antônio que eu comprei, as peças que eu reformei, então não precisei comprar. Tinta foi muito pouquinho, porque eu não pintei ela inteira, foi só algumas partes. Pintura aqui da roda também foi muito tranquilo. Praticamente não gastei nada, só um golinho de tinta. Os pneus também, como é da marca própria da Pneu Store Speed Max, não são caros, então foi um upgrade, assim, bem em conta. Se Lerdar foi mais em conta que as lasanhas que eu mexo durante aí, que eu já mexi durante o ano. E o jumelo também com a peça ali da suspensão, né? Não posso esquecer, que eu acho que foi a parte mais cara. Detalhes também que fazem toda a diferença. Esse acabamento aqui, ó, tava bem feio esse acabamento. Nossa, deixa ela bem acabada. Agora sim, ó, pintei os frisos pra tirar aqueles pontos. Tava descascado. Nossa, ficou muito bom. Ela ainda continua bem arranhada, é claro. Olha só como aqui, por exemplo. Mas aquelas teinhas de aranha, assim, que deixa a pintura fosca, isso aí não tem mais. Por isso que ela ficou, assim, bem mais brilhante. Ai, eu amei mais o pneu. Qual foi a tua parte preferida, tio Luquinho? Pneu. Pneu? Eu tava julgando essa roda aqui preto brilhante, mas com o pneu casou demais, 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 demais. Olha isso. Então o vídeo é esse, o resultado é esse. Espero muito, muito tenham gostado, assim como eu gostei. Gente, eu tava andando um carro muito deixado, aí rapidinho, e até que não gastei muito, ficou top demais. Agora olha só o terror que me espera lá atrás, olha isso. Meu Deus do céu, vamos ver como é que ele vai ficar, né? Desejar pra vocês um feliz ano novo, 2024 aí vai ser top, cheio de lasanha, se Deus quiser, pro terror do tio Luquinha. Tem Deus, pai. E também quero agradecer que a gente bateu a nossa meta de 300k, que eu tanto queria. E agora a nova meta é 400k pra 2024. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu!